E por final, pastor Eduardo, por isso que eu te amo você mais cedo. Quero convidar meu amado e o nosso querido amado pastor Eduardo, homem de Deus. Eu sou tão feliz, eu falo, às vezes, pastorzão, eu falo com as pessoas aqui, que eu sou tão feliz que as amizades que eu fiz, né, no decorrer desses anos de evangelho, é um mais denso do que o outro, né? Assim, eu falo assim, pô, a gente vai conhecer o pessoal, né? A gente vai olhando um. Aí as pessoas me ligam, pastor, mas eu conheço tanta gente, assim, é uma caminhada, né? Você vai caminhando, vai conhecendo, vai pregando em outros lugares. Aí, até que eu tive a honra de conhecer o pastor Eduardo, conhecer o pastor, como eu conheço desde de Catarina, mas o pastor Eduardo morava do lado da casa dele, bem dizer, e não conhecia ele, né? Na época ele era do mundo, que era do bicho, né? Hoje ele é de Jesus, mas mesmo assim eu não conhecia ele lá. Mas hoje é o nome de Deus, que Deus me dá a honra de conhecer, e Ele vai trazer uma palavra aos nossos corações. Você quer colocar de pé, você que pode, para nós falar em nome de Jesus? Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas, a sua presença ela é real neste lugar. E eu sei que o teu filho, o teu servo, o teu profeta, o teu atalaia nessa noite, Pai, está preparado, Senhor, porque ele não veio desarmado, ele veio muito bem armado, Senhor. Pai, que o Senhor use ele com graça, usa com poder e toda autoridade. Senhor, não deixe que ele leve nada para casa, Senhor. Que aqui, Pai, tenha total liberdade, assim como eu tenho lá na segunda profética. Deus me dá uma total liberdade. E assim, Pai, eu também repasso ele aqui. A total liberdade de pregoar a tua santa e poderosa palavra. Nós, como irmãos dele, pedimos ao Senhor que enquanto ele ministra aqui, o Senhor vai de encontro à casa dele, vai de encontro à família dele, vai de encontro ao filho dele. Ele tem 2 filhos. Vai de encontro ao filho mais velho, Senhor. E Pai, eu te peço ao Senhor que guarda a vida daquele menino, a qual o Senhor também tem um chamado para a vida dele. Eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, eu esqueço o nome dele, qual é o nome daquele menino, seu mais velho? Vitor, Senhor. Vai de encontro ao Vitor. Vai de encontro, Senhor, a ele, Pai, em cima daquela moto, por onde quer que ele andar, por onde quer que ele passar, Senhor. Que o Senhor esteja com ele. Livra ele, Senhor, do acidente. Livra ele de tudo aquilo que não presta e que não provém do Senhor. Porque, Pai, tudo que o Senhor tem feito pela vida do Vitor, Pai, é para o crescimento dele. Mas, Pai, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, todo o mal. Repreenda as más companhias. Repreenda tudo aquilo que não presta e que não provém do Senhor, que venha querer tirar o Vitor, meu Pai, da tua direção e da tua presença. E que o pastor Eduardo, assim como a sua esposa, Senhor, possam ser prósperos e abençoados cada dia nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. As palmas vão ao Senhor para a nossa presença. Aleluia. Quem tem a hora? 45 minutos. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja da paz do Senhor na bênção. Glória a Deus. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, e agradecer a todos vocês mais uma vez. Pode sentar, ficar à vontade, abrir as portas, né? E desejar também meus parabéns no Dia das Mães. Quem é mãe, aleluia, quem pretende ser mãe, Deus abençoe também. E nós sabemos que Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta. Uma coisa, pastor Macaulay, que eu tenho reparado: quando você se dá, Deus derrama. Aleluia. Então o louvor está se dando, por isso está derramando sobre as suas vidas. Continua no mesmo foco, porque o mais gostoso não é você fazer por TikTok, para rede social. É mais gostoso quando você sobe no altar, saber que antes de subir você se entregou lá fora. Porque maquiagem, muitos estão cheios. Eu costumo dizer que pessoas põem máscara para poder fazer show. Mas Jesus não precisa de máscara. Jesus, olha isso aqui. Aleluia. Por isso que quando vocês louvam aqui com alegria, entregando para Deus, quem está indo fora
até mesmo sentado na cadeira, sente o arrepio, o agir de Deus através de suas vidas. Que Deus abençoe essa equipe de louvor. E como eu costumo dizer, que tudo que você fazer, faça com alegria. Faça para Deus como o profeta falou. Faça para Deus como você fosse fazer para a sua casa, para o seu filho, para a sua mãe, para o ente querido seu. Eu estou muito feliz. O pastor Bruno manda um grande abraço. O pastor Elton ia vir, mas só quis convidar ele para ministrar. Nesse momento ele está lá ministrando também. E o pastor Bruno, como que ele trabalha hoje, ele até falou: pastor, eu não vou ir não, porque eu vou chegar umas 8h30. Aí eu falei: não, então você fica quieto que eu vou chegar cedo. Porque antes de eu soltar, falar qualquer palavra, Deus tem que falar comigo primeiro. Eu não estou trabalhando hoje, estou de folga, porque eu vou chegar aqui só na hora de pregar. Você já entendeu isso, né? Amém. Eu conheço muitos, em nome de Jesus. Vamos abrir João 16:16. Glória a Deus. Vai ser uma palavra. Hoje é o dia das mães. E eu creio que o Deus que nós buscamos, Ele é Pai. Oh, glória! E eu vou falar sobre o que Jesus fez com o discípulo. O que Jesus, quando convidava o discípulo. Então nós vamos ler 16 e o 17. Pastor Macoré, com essa voz, vamos só ler o 16 e 17 e não fecha a Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus e manter a Bíblia aberta. Essa mensagem fala muito no meu coração, porque é uma mensagem que, quando eu recebi algo da parte de Deus, é algo que quando eu estava dentro do presídio, eu ministrei essa palavra. Eu ia ministrar essa palavra. Jesus, quando eu acordei pela manhã, Jesus falou: filho, hoje é seu dia de ministrar aqui na cela. E eu estava sobrecarregado, cansado, porque tem certos momentos, situações, você tem que afastar. E muitas das vezes nós entendemos e queremos incomodar nas certas situações. Por isso que quando Jesus fala para mim: provoca seu milagre, e muitas pessoas às vezes ficam achando que eu estou ficando doido, doente, porque de braço cruzado e sentado não vai resolver nada. Mas quando você entende que você tem um chamado, um propósito, e fala: Jesus, eu quero romper o que o Senhor me prometeu. Isso aí não é contra a Bíblia, isso não é nada, porque Jesus falou: aqueles que me ouviram vai comer o melhor dessa terra. E a Bíblia também fala: seja fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você não está recebendo algo grande da parte de Deus, porque você ainda não está entendendo o propósito de Deus na sua vida. Então você começa a acelerar esse processo, porque senão vai acontecer muito que estão acontecendo. Não estou acontecendo nada, não estou sentindo nada, não estou fazendo nada, não está no mundo de novo. E você põe no seu psicólogo, na sua cabeça e no seu coração: o mundo não vai te aceitar quando você é de lá. O mundo vai pegar muito mais pesado. E essa mensagem falou algo muito grande no meu coração quando eu estava naquele ambiente. E aquele ambiente mudou, pastor Marcolé. Ficou todo ao contrário. Pessoas não queriam compromisso, pessoas não queriam saber nada com Deus. E eu falando com Jesus, tantas coisas que passou, tantas coisas que vivemos aqui dentro desse lugar, e agora vem essa tempestade. É por isso que eu falo sem medo de errar. Tempestade não foi feita para matar crente. Tempestade, aquele que é escolhido de Deus, quando você está sentindo uma tempestade da parte de Deus, porque tem tempestade que vem de Deus, tem tempestade que nós provocamos ela. Então ela tem que ter seguimento, sabedoria. Tem coisas que você que provoca para acontecer o que está acontecendo, mas tem coisas que o próprio Deus permite para manifestar o poder, a glória dele. Aleluia!
Porque Jesus é especialista de fazer esse tipo de coisa. Porque quando a pessoa fala assim, você está no mesmo nível que nós, você é crente, está vivendo isso, está passando por isso, é porque Jesus vai permitir de nós ouvir certas coisas para saber qual vai ser nossa atitude. Porque quando nós entendemos, as pessoas levantam não para deixar nós no nível dela, mas para ser melhor que ela. Nós temos que ter muita sabedoria. Eu prometi, pastor, uma coisa, que eu ia sair de casa para não bater. Eu vou bater daqui para cima. Hoje nós vamos pontear a mente. Vamos provocar o nosso milagre. Glória a Deus. E essa mensagem, pastor Macorela, Jesus me chamou muita atenção, porque quando Jesus fez a escolha do discípulo, essa mensagem fala sobre quando Jesus uniu os discípulos, sentaram com os discípulos e começaram a explicar o que ia acontecer com ele. Deixou ele bem ciente o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Falou para eles que está chegando a hora dele de encontrar com o Pai, porque já teve a fase de fazer o que já teve que fazer na terra. E é uma passagem muito interessante, porque Jesus conversando com os discípulos, e você pode reparar, muitas das vezes nós não queremos sair da zona de conforto. Os discípulos ficou desesperados, porque o mestre não ia caminhar com eles mais. O mestre já tinha a missão dele de partir. E quando Jesus começou a falar com os discípulos sentiam uma grande tristeza no coração. Os discípulos ficou tão tristes com aquela notícia de Jesus, começou a argumentar por que vai acontecer, ficou desesperado, porque o discípulo viu muitas coisas Jesus fazendo, e ele era o Messias, ele era o Pai. Então o discípulo ficou tão desesperado, falando, não, o que é isso, o que vai acontecer, como dizer com as palavras de hoje, o que vai ser de nós? Mas Jesus nunca vai ser covarde com nós. Jesus nunca vai fazer algo por nós e pôr nós numa situação e dar as costas e falar assim, agora você se vira. Aqui é uma passagem tão maravilhosa que discípulo foi escolhido por Deus. Não foi o discípulo que chegou diante de Deus para ser escolhido. Então o próprio Deus caminhou e pegou o discípulo por discípulo e uniu eles. Então Jesus, eu quero deixar bem claro aqui para você entender. Se Jesus tirou você na mão de Satanás no vale funk, você vai dançar para mim. Se Jesus tirou você da boca de fumo, você ganhava muito dinheiro, Jesus vai fazer com você não como caldo, mas como cabeça. Que Jesus tirou você do mundo, naquelas amizades que você falou assim, eu nunca vou largar essas amizades. Jesus está falando para mim, para você, eu vou construir novas amizades. E eu vou muito mais além, eu vou pôr um anjo, querubim, serafim, arcanjo, ao seu dispor. Porque Jesus não é covarde. Muitas vezes nós somos covardes, mas Jesus não. Então o Espírito ficou todo desesperado, porque o mestre ia partir. Mas Jesus explicou ele, conversou com ele. E essa mensagem foi falando no meu coração. Eu não sei, cada um tem um chamado e a forma de ministrar. Mas eu gosto de ler a mensagem e por Jesus, agora o Senhor que vai falar quando eu estiver no altar. Porque eu entendo muita maquiagem, eu não estou fazendo concurso, eu não estou fazendo palestra para o doutor me ver e me contratar. Eu estou na unção de Jesus. É como Jesus chegou diante daquele profeta, vai Jesus, eu sou gato. Eu não estou falando para você falar, estou mandando você ir, porque eu vou te dar as palavras. Então Jesus que faz isso com cada um, tem o seu chamado, cada um tem a forma de ministrar. E eu falando com Deus naquele ambiente para Jesus, mas aqui como está a situação, e eu conversando com Jesus, Jesus falando comigo, me chamando a minha atenção. E eu fiquei o dia inteiro com aquilo na minha cabeça, essa mensagem na minha cabeça ali. Eu li ela 16 até o 23, e cabeça falando, foi Jesus, que é isso? Eu nunca fui assim, eu nunca ministrei dessa forma. Eu li, pronto, esperava a noite fazer o culto, e Jesus chamando a atenção, porque no momento, tem momento para você falar e tem momento para você calar. E Jesus estava falando com os discípulos, mas Jesus é tão bom, pastor. Agora, lê o 23, pastor.
23 e 24. Jesus é tão bom que Jesus falando para os discípulos, pode ler, pastor? 16, 23? 23 e 24. 16, 23 e 24. Assim está escrito. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Olha para você, pode fechar, pastor. Jesus mostrou para os discípulos: eu estou indo, mas quando você chegar, você sabe pedir ao Pai. Porque ele foi, mas ele deixou um ensinamento. Então eu e você nunca vai poder dizer: Jesus foi sacana conosco. Porque nessa mensagem mais para baixo fala: no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus mostrou para os discípulos como ele passou pelas caminhadas, que muitos já, Jesus ouviu falar que ele era Satanás. Jesus foi para o deserto ser tentado. Então Jesus deixou um ensinamento não só de palavra, mas na carne. Porque Jesus passou e deixou bem claro para os discípulos: não olha para o mundo. No mundo vai ter aflições sim, no mundo vai ter levante sim, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E quando você estiver faltando algo, pede ao Pai Celestial, que eu vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Muitas das vezes nós queremos tantas coisas, mas você não tira um tempo para orar, você não tira um tempo para falar uma atividade maior com Deus. Porque para buscar a Deus não precisa enrolar no chão, não precisa você gritar ao Deus, só com as suas palavras. Até o modo você fechar os olhos, ele já sabe o que você está sentindo. E como você não tem mais palavras, tem lágrimas. Porque o nosso Deus é especialista em lágrimas. Jesus não consegue ver o filho chorando. Fala: Jesus, eu não aguento mais. Está pesado, porque Jesus passou por isso também. Aleluia. Porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus tinha um momento que ele sentiu uma tristeza tão grande no peito, que não comodou os discípulos, não comodou ninguém, foi conversar com o Pai. É verdade. Que o melhor ensinamento é quando você aprende verdadeiramente com Jesus. O discípulo aprendeu com Jesus, porque Jesus deixou bem claro: no mundo vai ter sim. Ele não falou assim: ó, vocês é meu discípulo, ninguém vai tocar em vocês. Vocês não vão passar por problema nenhum. Porque eu vou chegar lá no céu e vou falar com o meu Pai que vocês estão com a carta branca. Pelo contrário, Jesus falou assim, deixou uma temperança para eles desse jeito. Daqui a pouco cada um vai para a sua casa. Vocês nem vão lembrar de mim. Será que nós saímos daqui para nossa casa, nós vamos fazer 12 discípulos? Vamos esquecer de Deus? Vamos esquecer que Ele é o dono da vida? Vamos esquecer das maravilhas que Ele fez na sua vida e está fazendo até hoje? Hoje pela manhã eu gravei um vídeo. Muitos queriam ter um abraço de uma mãe, hoje não pode ter. Verdade. Muitos queriam estar passando o dia das mães e hoje não está tendo uma oportunidade. Eu não sei como você vê a rede social, mas tem muitas coisas que mexem no meu espírito, sabe por quê? Porque esse dia para trás, eu estava vendo uma mulher postou um vídeo sobre a filha dela de 2 anos. Do nada descobriu que tinha uma doença, que era um câncer muito avançado, e aquilo mexeu muito no meu coração. Eu comecei a seguir ela, eu comecei a orar para a vida dela, porque uma coisa que às vezes Jesus está falando bem claro: para de reclamar, me adora. Para de achar que está ruim, me adora. Tem pessoas doentes, tem pessoas machucadas, tem pessoas feridas, e você está aí de cabeça baixa reclamando. Aí Jesus permite tocar na saúde, para você manifestar aquilo que estava escondido em você. Mas às vezes nós não conseguimos enxergar. E eu vi naquela história, eu falei: Jesus, olha para você ver, foi no médico e descobriu que a filha está com câncer muito avançado.
E aquela criança tem que ver que alegria, pastor. E o Espírito Santo falou algo no meu coração tão grande, dizendo: filho, olha para você ver. Às vezes você reclama que às vezes falta alguma coisa, mas tem pessoas que queriam perder tudo, mas queriam ter a saúde. Pessoas que queriam dar tudo o que tem para poder trazer um filho de volta. Pessoas que queriam, se for possível, dar o dinheiro que tem, que ganhou, para trazer um ente querido de volta. Mas Jesus recolheu, porque eu entendo que todas as crianças é bênção de Deus, e Jesus tem propósito para todas as coisas. E quando Jesus falou com os discípulos que vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, saber pedir o meu Pai, e essa mensagem é tão forte, porque eu orando com Deus, conversando, e na outra Bíblia que eu tinha, nas que me fala, peça qualquer coisa. Até agora você não me pediu nada. Peça qualquer coisa para sua alegria ser completa. Imagina uma pessoa que tinha uma provisão de sair da prisão com 5 anos. Jesus diminuiu para 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, e eu estava com 1 ano e 2. E o próprio Deus mandando eu falar: filho, você me ouviu, você leu, você fez de tudo, mas você não me pediu nada. E eu falei com Deus: Jesus, como que eu vou te pedir algo que não está na minha hora? É isso que nós temos que ter discernimento. Tem coisa que você não tem que perguntar por quê. Será? Se Jesus está mandando você fazer, faça. Se Jesus está mandando você falar, você fala. Se Jesus está falando: você paga um preço que eu vou te honrar, vai, paga esse preço. E eu falando com Deus, debatendo o dia inteiro, pastor Rafael. E o próprio Deus falou comigo: meu filho, peça qualquer coisa para a sua felicidade ser completa. Aleluia, Jesus. E eu falei com Deus: Deus, eu não quero pedir nada, porque não está na minha hora. Porque o que eu necessito hoje não tem como. Olha o pensamento de nós. Porque nós estamos acostumando com a zona de conforto. Nós estamos acostumando que não pode acontecer o sobrenatural. E o Espírito Santo me incomodou, chegou às 5h30 da tarde, falei: Jesus, o Senhor está falando, eu vou falar. Se minha felicidade vai ser completa hoje, eu quero dar um abraço com minha esposa e meu filho. E quando eu calei a minha boca em oração em particular com Deus, passou 10 minutos e falou meu nome e cantou meu alvará. É o próprio Deus dizendo: eu não estou te perguntando, eu vou você fazer. E eu falei: Jesus, como isso? E quando eu saí lá para fora, pastor, porque às vezes nós somos muito preocupantes. Como que eu vou sair daqui lá de Bicazum para chegar em casa? Como que eu vou, qual roupa que eu vou vestir? Você sabe que eu sou pequeno, nenhuma serve, é só encomendar. E eu falei: Jesus, o que vai fazer? Pastor Rafael, primeira vez, já fui preso umas 6 vezes. Umas 3 de menor, umas 5, até umas 8. Pastor, eu nunca saí da cadeia tão bonito igual eu saí dessa vez. Todas as vezes eu me dava roupa desse tamanho, blusa desse tamanho. Você vê que maravilha. Mas quando aquele homem me deu a roupa, eu estava igual boy, pastor. Até o chinelo, que é especial, me deu o chinelo quente, pastor. Foi igual boi mesmo, calça coladinho e todo. Você vê o cuidado de Deus. Aleluia. Uma coisa que eu aprendi comigo: seja fiel no pouco, para Deus te pôr no muito. Se você não recordar que quando você acorda é um pão gostoso, Jesus nunca vai deixar você acordar com um salão na sua mesa. Se você não reconhecer que hoje eu não tenho uma cara, mas tem um ovo, você dando glória, Jesus vai assim: esse meu filho está preparado para comer picanha. Meu Deus! Ele não vai desfazer de ninguém quando estiver comendo picanha. Quando alguém bater essa sopa, não, tem que senta, não, agora senta aqui, você vai comer aqui. Prepara a melhor picanha para ela. Prepara a melhor comida para ele. Não, pode sentar, você vai comer o que nós estamos comendo. Isso chama tratamento, humildade, conhecimento da parte de Deus. Quem lê Bíblia sabe. Muitos acham que Jesus ia ficar só perto dos topos. Jesus nem olhava para o topo, era só para aqueles humildes. Jesus sentava, pensava, operava.
Você ficar aqui no meio desse povo, aqui que é meu lugar. Eu vou cuidar, quem já está sendo cuidado. Aprende isso. Glória a Deus. Aprende a cuidar, aprende a pegar pessoa para ser cuidado. E eu falando com Deus numa forma, falei, Deus. E eu saindo, pastor, todo. Falei, não, meu Deus, assim, como vai ser para eu ir embora? Apesar que eu estava magrinho, pastor, tinha emagrecido muito. Jejum, oração e a comida também. Aí emendou tudo. E hoje nós mal faz 1 hora de jejum, nós fica doido. Por isso que deserto é bom para tratar crente. Porque deserto você não sente fome. Deserto você não é soberbo. Deserto, quando você está no deserto, você vai no monte todos os dias. Todos os dias você chora. Quando as paredes começam a bater, você vai todo dia, Jesus, você fala, ô glória, estou ouvindo o nome dele todo dia, estou ouvindo ela falando de mim todo dia. Por isso Jesus quer ensinar nós no deserto, mas quer ensinar nós na abundância também. Aleluia. Porque quando a pessoa fala, não, fulano, você está assim, se assa, graças a Deus, foi Deus que me deu. Amém. Graças a Deus que Deus está provendo cada vez mais, mas tudo para Ele, agora é dele. Porque Jesus quer sentir essa confiança em mim e em você. Porque Jesus prefere você comendo feijão, arroz, tomate que é maravilhoso e ovo, mas você ir para o céu. Jesus prefere fazer isso. Por isso tem muitas pessoas que não me prosperaram dentro do inferno, não, gente. A prosperidade é de Deus. Deus deu o melhor para nós. E quando eu saí, pastor, eu pisei lá fora, falei, Jesus, como vai ser? O agente falou assim, como que é seu nome? Eu falei, Eduardo. Falou, você mesmo, sua esposa está te esperando lá fora. E eu não mexi no telefone, porque eu já era cristão. Eu fiz um voto com Deus. Falei, Jesus, eu não vou mexer no telefone dentro da cadeia. E aquele tempo chamou minha atenção, pastor. E quando eu cheguei perto da minha esposa e conversando com ela, as pessoas montuaram de mim. E me perguntou, cadê o fulano, Bertano, meu tio, minha avó, não sei o quê, estou dando dentro de 3 dias e tal. Eu falei, ó, o doutor lá falou que ninguém vai sair hoje, que salvo só o meu até agora. Aí Jesus falou para mim, falou assim, eu tenho compromisso aqui, tem comigo. Por isso você saiu primeiro. Tinha 21 pessoas, tinha mãe que tinha 5 dias que estava lá na porta, esperando um ente querido, mas o Deus me tirou primeiro. E eu falei com minha esposa, vai do lado que eu vou dirigir, que o sacerdote chegou. Ela disse, não, tem 1 ano e pouco você não dirige, você é baiano. Eu falei, não. Pode, que eu vou dirigindo. E eu falei para ela todos os meus documentos. E eu vim dirigindo. E eu dentro do carro, olha para vocês verem, isso tudo que aconteceu, e ainda nós achamos que é o dedo de homem. Eu falei assim, amor, o Wagner, que é meu advogado na época, fez o pedido, como você descobriu, como que foi, tal. Ela falou, amor, escuta essa mensagem. Meu advogado falou, Tatiane, não sei como o Eduardo saiu. Não foi mérito meu. O pedido dele está na minha mesa para eu fazer semana que vem. E eu comecei a chorar em pranto. E o Espírito Santo bateu no meu coração, nos meus ouvidos, falou assim, para eu honrar o meu escolhido, eu não peço coisa em nome de ninguém. Minha mulher dentro do carro começou a ficar doida sem entender, porque eu estava chorando, porque eu comecei a estar no ministério com Deus. E o Espírito Santo falou comigo, eu que te tirei, não foi um homem, não foi justiça, não foi ninguém. Fui eu que te tirei, então a minha comunhão com você é eu e você. É por isso que quando a vezes eu penso em desistir, eu lembro que eu tenho uma comunhão com ele. Por isso que às vezes a cicatriz não foi feita para matar ninguém, a cicatriz foi você entender. Quando você pensar em juntar o colo para opa, quando eu estava no deserto, quem me acolheu foi Deus. Quando eu estava precisando de algo, quem me passou foi Deus. Como Deus precisou de mim, eu precisei dele, hoje eu vou honrar o nome dele. Aleluia! E eu saí daquele jeito, pastor. Minha esposa regalou um olho e falou assim, amor, agora eu sei que você é doido mesmo. Foi Tatiana, a minha fé é inabalável com Deus. Porque de tudo que eu passei na minha caminhada, lá no começo, quando eu fiquei sabendo da tempestade que estava por vir, a forma que eu ia ficar preso 5, 6 anos, e eu entrei no particular com Deus. Por isso que eu falo sem medo de errar. Vale a pena você ir para o particular com Deus. Vale a pena você prostrar o seu joelho e conversar tete a tete com Deus.
E quando eu estava sentado no louvor, eu reparei sobre a pastora sem prega, sobre a cadeira. Eu fiquei me admirado porque Jesus me trouxe a memória dizendo assim: vale a pena você ter tete a tete comigo, vale a pena você pôr uma mesa ou uma cadeira, até mesmo no chão. Para Jesus, eu estou aqui sentado aqui, eu espero que vocês estejam na minha frente, que eu quero conversar com o Senhor, eu quero falar com o Senhor algo que está acontecendo. Porque lá atrás eu falei uma palavra, pastor, e o céu levou a sério. Se você não leva a sério as suas lágrimas, Jesus leva. Se você não leva a sério quando você está no deserto orando, Jesus leva. E lá atrás eu vi Jesus, eu já falei tantas coisas, tantas vezes que eu falei que eu ia mudar e nunca mudei. Mas hoje, para essa situação, eu não vou pedir minha esposa, eu não vou pedir advogado, não vou pedir ninguém, não vou fazer nada. Porque eu sei que a minha situação está ruim. Eu sei que a minha situação não está para brincadeira. Eu sei que se eu puxar meu nome aqui, vai dar aqui na porta. Mas eu sei de um Deus vivo. Eu sei um Deus, quando eu estava na igreja, quando eu era do mundo, pessoas, profetas, colocavam dentro da minha casa dizendo: você vai ser um pregador do evangelho. Quando a minha mãe chorava no chão dizendo: eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. O meu filho hoje está sendo conhecido como ladrão, está conhecido como mais perigoso da região, mas ele é meu filho escolhido do Senhor. Eu juntei tudo que Jesus me prometeu, como que o louvor foi cantado aqui, como o pastor ministrou nas orações, tudo que Deus falou comigo quando eu estava numa igreja, quando minha mãe falou comigo: filho, você é promessa de Deus. Eu juntei todas as bagagens, porque uma coisa eu falo sem medo de errar, que a Bíblia me dá esposa para falar isso. Tudo irá passar, mas minha palavra não vai. Tudo irá passar, mas minha palavra não vai. Deus do céu não vai, minha palavra vai se cumprir. Eu fui no particular, eu juntei minha bagagem toda. Porque quando eu estava lá, eu estava com uma bagagem muito grande, pastor Rafael. Porque o mundo quer te condenar, o mundo quer matar. As pessoas não acreditam, as pessoas não têm coragem de dar uma oportunidade. As pessoas escutam um jornal falando um cara de bobeira e quer te condenar, dizendo que tem que morrer, então presta. Eu juntei tudo para Deus, porque até minha família estava desacreditada. O mundo que não estava desacreditado é aquela guerreira, que hoje é o dia dela, a minha mãe de joelho. Eu não posso mais visitar meu filho, mas o Senhor vai indo lá. Eu não posso abraçar meu filho na forma negativa, mas o Senhor vai abraçar. Aleluia! Porque uma mãe guerreira move o coração de Deus. Uma mulher de oração sacode Jesus. Uma mulher de oração, Jesus levanta do trono e fala: filha, porque você chora? E eu cheguei diante de Deus com tudo, pastor. E é tão bom, pastor, que eu cheguei com tanta bagagem, pastor, tanta bagagem, e Jesus me trouxe tudo na minha memória, todas as promessas. Até quando eu fui feitado no hospital, e quando eu falei tudo para Deus, Jesus na mesma hora ele deu um apagão na minha mente e falou no meu ouvido dessa forma: eu vou soprar o seu nome, eu vou eliminar todos os seus processos, eu vou tirar você daí. E eu falei: Jesus, me dá um sinal no fim do túnel. Jesus falou para mim: você não precisa de sinal, você precisa fazer o que eu vou te mandar fazer a partir de agora, porque você vai crescer no conhecimento e na graça. Tem coisas que você não tem que ensinar Deus a trabalhar. E quando eu saí daquele lugar da minha oração, eu vou ser sincero com vocês, sabe aquele balde, esse pequenininho, eu chorei tanto que deixasse tirar 2 baldes daquele, mas eu esvaziei e descansei. E Jesus é tão bom, ele leva tão a sério, porque a Bíblia fala que tem profeta na terra ainda. Jesus falou: eu vou revelar um negócio pequenininho,
Jesus levou um profeta lá dentro para me abraçar e dizer: o que você orou a Deus essa semana, Jesus ouviu. E Jesus está mandando dizer para você desse jeito: esquece a matemática do homem, que eu vou tirar você daí para ele. Só faça o que ele está te mandando fazer. Anuncie o evangelho, pega o evangelho, que o resto ele está fazendo. Na mesma hora, pastor Rafael desceu a lágrima e falou: Jesus, eu já sou folgado, agora eu vou ficar mais folgado na sua presença. Aleluia. O Senhor que está me garantindo para eu ir. Aleluia. Jesus levou a sério quando eu orei ele. Jesus levou a sério quando as palavras que saíram dos meus olhos e as lágrimas. E eu saí daquele lugar firme e forte, pastor. E todos os lugares que Jesus está me levando em cela, tinha sempre uma pessoa desviada. Sempre pessoas bem que fora, em cada um processo, voltou lá para dentro. E Jesus me deu o privilégio de ensinar a cada um, pastor. Eu falei: Jesus, eu estou aqui para aprender, o Senhor está me ensinando. Todas as vezes, pode reparar, então tem que ser sincero. Jesus gosta de sinceridade. Tem um lugar que você fala assim: não deixa ninguém reconhecer que eu sou crente, não. Tem um lugar que você fica até meio envergonhado, meio escondido. Não, Jesus, deixa eu tranquilo. E sempre um aponta: ei, pastor, então mulher, lá no meu serviço, ela me veio dar um gritão. Ô pastor, que Deus abençoe o senhor. Uma mulher que Deus me deu a honra de ajudar ela. E não quer me ver, pastor, dá um gritão mesmo, pastor, dá um abraço, opa. Eu esqueço, opa. Porque Deus é bom. E eu na intimidade, cara, assim, pastor, eu falei: não, eu já fiz muito lá em tal lugar. Aqui eu vou ficar quietinho. E do nada Jesus falou assim: se você não anunciar, eu vou voar as pedras para anunciar. E vou cancelar o que eu te prometi. Foi Jesus que eu vou fazer. Então me dá isso aqui. E acontecia. Sabe por quê? Porque quando Jesus te fez uma promessa, Ele quer saber sua atitude também. E eu estando, pastor, de uma forma sobrenatural com Deus, falava com Deus algo tremendo. E tudo que eu estou vivendo hoje, pastor, é promessa lá de dentro. Se hoje eu estou dentro de um restaurante, foi lá dentro que Deus nos fez a promessa. Eu falo muito com a minha esposa: nós nunca podemos esquecer o que Deus fez conosco. Meu filho, foi até importante você olhar para a vida dele. Meu filho também, eu converso muito com ele. Não seja ingrato. Tudo que você está conquistando, tudo que eu estou conquistando, nossa família está conquistando, é por poder de Deus. E eu falei com Deus hoje, pastor, antes de vir para cá, estava orando lá em casa. Eu falei: Jesus, se for para eu subir um nível para sair da sua presença, deixa eu descer mais. Se for para o Senhor me honrar um carro do ano e para eu desviar do seu foco, me deixa eu ficar com um carro velho, ou tão a pé. Se for porque eu comprei uma casa e uma mulher achar que eu sou rei, quebra a casa no meio. Se for a empresa que eu trabalho, me tira o serviço. Se for meu corpo, me rebata mas eu não quero sair da sua presença. Eu não quero sair daquilo que o Senhor me deu a humildade, simplicidade, de entender que é tudo Ele. Que o mais gostoso de tudo, irmãos, é quando Jesus nos dá identidade. O mais gostoso é você chegar em um lugar e a pessoa fala assim: quem que é esse aí? Você conhece o fulano? Mas como que está aqui? Jesus muda a identidade. O mais gostoso, porque quando a pessoa fala, pastor, fala: ele está aqui por causa de mim. Mas não, Jesus fala assim: por causa de mim, eu me mudei, eu me acreditei. Quando ninguém queria não acreditar, eu acreditei nele. Então eu quero trazer essa palavra no seu coração. Não tenha medo de pedir para Deus. Não tenha medo de colocar algo na mão de Deus. E quando Deus te dá algo, aprende a valorizar. E eu falo, a Bíblia deixa bem claro: isso tudo vão passar. Isso tudo vão passar. E a Bíblia fala provocar o nosso milagre. Qual forma você está provocando um milagre? Qual forma
forma você quer crescer, mas o que você está fazendo para crescer? Qual forma que você fala assim, oh Deus, eu quero morar em tal lugar, mas o que você está fazendo para morar naquele lugar? Porque até você fazer de coração, entregar de Deus de coração, até você anunciando o Evangelho, Jesus pode fazer você chegar em certo lugar. Porque quando você faz Jesus mesmo aqui, estou pronto para anunciar o teu Evangelho, vou pegar o teu Evangelho. Jesus deixou bem claro, nós vamos sentar na mesa de príncipe. Aquele que me ouvir vai tentar sim, não tem conversa. Então muitas das vezes nós queremos tantas coisas, pastor Marcolera. Mas quando Jesus fala assim, filha, acorda tal hora vai orar. Filha, esse 10 reais você estava lá com um pão pro fulano. Filha, abençoa essa mulher aí. Isso não é de Deus, é do capeta, é um voz de capeta. Já começa a falar que é capeta. Então nós temos que aprender a ter essa intimidade com Deus. Às vezes Jesus fala assim, filho, vai em tal lugar. Porque não é você sendo guiado por outros, é guiado pelo Espírito Santo, que a Bíblia falou, Jesus deixou bem claro, vou deixar meu Consolador com vocês, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está falando assim, vai lá no filme evangélico, olha para aquele enfermo, você pode chegar em um lugar e orar pelo poder de Deus. Você não vai ligar para a pessoa e falar assim, me dá 500 mil para mim, não. Você vai falar assim, eu estou aqui porque o Espírito Santo mandou por mim. E aquela pessoa pode pular para sair do leito, pode começar a correr. Aquela pessoa que for honrada pode virar, eu vou te abençoar. Não é porque você me cobrou, não, porque o próprio Deus me cobrou, falou que enviou um profeta aqui na minha casa. Mas muitas das vezes nós estamos dispersos, nós não estamos fazendo nada para Deus. É triste bater, mas eu estou apoiando também. Porque nós falamos um monte segunda passada, a Patrícia deixou bem claro sobre isso, pastor. Olha quantas vezes nós saímos para ministrar na casa dos outros. Olha aquele homem que acidentou, nós olhamos para ele, começou a mexer os braços, as pernas. E nós esquecemos de ficar em cima. E aqui diz Jesus para mim, vocês querem ver milagre, mas vocês não provocam milagre. Vocês querem ver fulano falar assim, aquele é profeta, mas quando você vê a pessoa enferma, você encolhe a mão, você não põe a mão para o nome de Jesus. Você quer ser reconhecido de todas as formas, mas fica mais escondido. Você aparece para Deus, não para fazer palhaçada, mas faz Jesus mesmo aqui. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Quando eu vou no lugar, pastor, vou falar do amor de Deus, conversar com as pessoas regalam um oi. Fala, você é doido. Eu falo, não, eu vivi na pele. Por isso Jesus falou com o discípulo meu, ele sentiu na pele. Você não pode falar coisas que você não tem bagagem. Como você vai falar de milagre, até você até o que provocou o milagre. Como você vai falar que é isso, aquilo, até você até agora foi libertado. Como você vai falar assim, não está liberta esse homem, Jesus falou assim, eu vou libertar você primeiro. Porque o melhor plano é para bater, é para apanhar de mim. Então nós temos que aprender desse menino, por isso que muitas pessoas estão se frustrando. Por isso que muitas pessoas estão saindo do evangelho e não está acontecendo nada. Porque não deixou Jesus? Quebra esse vaso. Faça um loureiro diferente. Os traidores ficaram de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, tu és lindo, Jesus. Aleluia, Deus. Exaltado o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fecha os olhos. Eu tenho 5 anos que eu estou na rua. E 5 anos, 5 anos atrás, Jesus trouxe essa mensagem no meu coração. E no meio da mensagem, como nós temos ouvido para ouvir e reconhecer que nós precisamos dele, o discípulo teve isso também. Mas no final Jesus perguntou: e vocês? Pede qualquer coisa para suas felicidades se completam. Vocês estão aqui 40 minutos me ouvindo eu ministrar, ouvindo o próprio Deus falar sobre as nossas vidas. E agora é com Deus. Jesus está falando para cada um de nós: peça qualquer coisa, me pede aquilo que está te tambulando, junta todas as bagagens e põe diante de Deus agora.
Deus. Fala com Deus diferente nessa noite. Fecha os olhos. Eu sinto o Espírito Santo abraçando pessoas. Eu sinto o Espírito Santo consolando pessoas. Eu sinto o Espírito Santo te carregando no colo, dizendo: você é meu, você é minha. Oh Espírito Santo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Oh Jesus, eu gostaria de chamar a pastora aqui na frente. Eu estou acabando, pastor. Eu quero continuar. Pode vir, pastor, aqui na frente, pastor. Eu quero, pastor e pastor, eu quero comer picanha ainda. Toca na mão da pastora. As duas. Eu gostaria de chamar aquela. Eu esqueci o nome. É você mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Põe a mão em cima da mão do pastor. Porque a unção, a Bíblia fala que um, de 3, de 2 é mais difícil quebrar. Usa a inteligência que Deus trouxe essa noite. Mais que Jesus tinha o poder no céu e na terra, mesmo assim juntou discípulos. Há de nós achar que sozinhos nós vamos chegar ao lugar. Há de nós achar que nós somos melhores que Deus. O próprio Deus trouxe a simplicidade. Eu preciso do pastor Marcoré. Quando eu pensar em chutar o balde lá para hoje vou parar, eu preciso ter um amigo que antes de chutar o balde eu posso ligar, que eu posso falar com ele e compartilhar com ele. Antes de você pensar em desistir, você fala com Deus. Oh Jesus, tem razão para cá, para a igreja. Você está tocando na mão dos profetas. A bênção é por dois, mas a bênção é mais para você. Eu vejo Deus consolando esse coração. Eu vejo o Espírito Santo te abraçando. Jesus está falando: descansa, filho. Descansa que eu estou no controle de tudo. Eu que dou vida, eu que tiro vida, eu que honro no tempo certo. Porque a unção que está derramando sobre a sua vida, você entendendo que vai ser derramada para você também. Eu quero uma irmã atrás dela aqui em nome de Jesus. Pode vir que você aqui na frente, põe as mãos nas costas dela. É tão gostoso, sabe por quê? Porque a Bíblia fala: hoje nós estamos fracos, nós estamos fortes, pastor. A Bíblia fala: hoje nós precisamos chutar o povo, porque essa mulher orou a Deus. Essa mulher falou: meu Deus, esse homem estava lá em casa, esse homem estava na minha intimidade. Jesus está dizendo: é para você ver que no deserto eu cuido, é para você ver no deserto eu vou ver. Eu vejo o Espírito Santo abraçando. Ó Jesus, é para você entender porque você é importante nesse ministério. É para você entender que tem homem e mulher de Deus orando pela sua vida. O Espírito Santo, a emoção que está na minha vida, Pai, derrama sobre a vida dela agora, Espírito Santo. Porque nós sabemos que nós somos, Pai, uma pessoa só. Nós não somos Deus só. Aqui não tem divisão, Pai. Aqui ninguém é melhor, o Senhor é o melhor. É o Senhor que ninguém melhor nessa noite. Espírito Santo, dá um abraço na tua filha nessa noite. Espírito Santo, pega o seu nome na sandália. Soca a sandália dela agora, Jesus. Soca a sandália dela, Jesus. Soca a sandália dela, Jesus. Toma o capacete. Nada uma espada de fogo nessa mão. Oh, Jesus. Às vezes nós sentimos, Pai. Às vezes nós sentimos, Pai, desprezado. Às vezes nós sentimos, Pai, que as nossas palavras não estão fazendo efeito. Às vezes nós damos conselho, oramos, mas eu entendo que o céu já está trabalhando. Eu entendo que o céu já está falando sobre o nosso respeito. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço um fortalecimento para a vida da pastora. Oh, Pai, enche essa mulher da tua presença. Toma ela, Pai, dentro daquele serviço. Toma ela dentro da casa dela. Mostra para ela que o Senhor está com ela em todos os lugares. Vai enchendo a vida dela, Pai. Mostra para ela, Pai, que tem mulher que precisa ouvir a voz dela.
Pai. Dá um abraço. Todas as vezes que as pensar que foi forte, que o Senhor possa abraçar. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pastora, dá um abraço nela. Posso ouvir? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero desejar agradecer a todos vocês. E todos nós temos lutas, problemas, no momento difícil, mas nós temos que entender: Deus é vivo, Deus é bom. E quem estava aqui quando eu preguei, eu falei sobre um milagre na minha casa. Tive a abrir mão do meu carro para entregar. Eu estava comprando a casa, acho que é a segunda profética. Falta pouco agora, pastor. De 100 e pouco, falta só 30. E Deus é tão bom. Eu comprei outro carro e falei: Jesus, eu vou ficar com esse carro. E Deus é tão bom através de um carro, igual eu estou com 2, pastor. Porque Deus é muito bom. Eu tinha vontade de dar um presente para minha mulher, minha esposa. Ajudei meu filho a comprar outra moto. E falei assim: vou dar honrar minha esposa. Porque Jesus tem incomodado isso, honra aquela guerreira. E ontem, Deus me deu o privilégio de dar um telefone para ela. E quando eu fui dar para ela, nem ela não acreditou. Um amigo meu falou assim: agora você troca o seu. Eu falei: não, o meu tá bom, o 11 tá bom. Aí meu filho gosta de coisa boa, pastor. Ele é profeta, pequenininho. Ele é o pai. Minha mãe agora tá chata. É a última geração do telefone. E minha esposa falou: não, amor, isso tudo. Eu falei assim: você merece isso muito mais. Você tem que viver o melhor de Deus. Então, irmãos, braço cruzado não chega a bênção. Mão fechada não chega a bênção. Corre atrás. Fala com Deus. Fala: Jesus, qual o caminho do Senhor quer me passar? Porque é ruim você chegar aqui dentro de cima do altar, ministrar, só problema, só luta. E vai falar assim: nossa, esses Deus do crente é ruim demais. Mas não. Corra atrás. Faça propósito. O que a Bíblia fala? O homem plantar, ele vai colher. Então, se você não plantar algo para o seu crescimento, como você vai colher? Se você não acordar para trabalhar, como você vai ter seu salário no final do mês, pastor? Não tem como. Nós temos que pregar a verdade. Nós temos que ensinar a verdade. E uma coisa que eu falo para todo mundo: se eu ver o pastor Macoré com a BM, eu vou ficar feliz. Sabe por quê? Porque eu não sou egoísta, não. Ah, Jesus, eu estou com o meu carro tal, Macoré não. Pelo contrário, Deus faz nós temos que alegrar a cabeça do seu irmão. Então alegre, irmão. Não fica achando somente jovem aqui, irmão. Eu vou falar sem medo de errar. Não fica de braço cruzado. Se precisar, Deus fala para você assim: ó, hoje eu quero fazer uma faculdade, vai em cima. Fala: pastor, eu não sumi não, estou todo domingo, mas na semana estou estudando. Eu tenho certeza que esse pastor aqui vai te honrar, vai te abençoar. Você não pode esquecer. Mas corra atrás. Se tem um sonho, vai atrás. Fala com Deus: Deus, abre um caminho para mim. E eu falo sem medo de errar. Não tenha medo de nada. Tudo que eu faço, eu só falo com Deus: eu estou fazendo, dá condição. E todas as vezes que eu vou pagar algo, Jesus me dá condição para eu pagar sem problema nenhum. Porque Jesus vê quando você planta aqui. Jesus vê para: meu filho foi fiel lá, eu vou ser fiel para ele pagar as dívidas dele. Então, irmãos, sonhar não é pecado não. Você ter o melhor carro da terra não é pecado não. Se você tem a melhor casa não é pecado não. É pecado você deixar subir para a cabeça e esquecer aonde você saiu. Isso sim é pecado. Então, irmãos, desde já eu quero agradecer no fundo do meu coração. Hoje o meu dia foi corrido. Eu estava tão surpresa com as mães, mas foi corrido.
mas eu prometo que na próxima vez que eu vir, vou trazer uma surpresa para cada uma mãe. Eu esqueci minha correria, foi na casa da minha mãe, casa da minha tia, que é a correria toda. Mas eu cheguei a falar com o Marquinhos, eu vou levar uma surpresa para eles amanhã. Vai acabando a correria, vocês me perdoam. Mas na domingo que vem, pastor, eu não vou estar vindo, não. Deixa eu ver. Não vou vir domingo que vem para ouvir a palavra. Eu vou vir, vou trazer para vocês uma lembrancinha. Pastor Bruno, você está de folga domingo? Você quer folga domingo? Terça? Domingo? Porque vai no Café com Cristo. Então, domingo eu vou vir. Tá bom, pastor? Domingo eu vou vir, vou trazer uma surpresa para vocês. Você manda convite para ele. Tá, fala também. Tá bom? Então eu quero desde já agradecer a todos, que Deus abençoe. Eu sou carente das suas orações. Todas as vezes vocês orar, foca em mim. Sou grandão, sou Eduardo, meu nome é Eduardo, sou pequenininho. Ora para a minha vida, ora para minha esposa, para a Tatiana, meu filho João Pedro e o Vitor, minha sogra. Então que Deus abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus.